Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é José. Vim aqui hoje num novo vídeo trazer um pouco de um raciocínio próprio para ver se consigo agregar no raciocínio de alguém. Beleza? Eu tava vendo esses dias um, um cara que eu sigo no Instagram, Antônio. É muito legal o conteúdo que ele posta e tal. Ele fala sobre finanças pessoais, empreendedorismo, como empreender na internet, fala também sobre a realidade financeira do Brasil. E ele fala de partes nuas e cruas, né? De forma nua e crua. Isso atrai muito o meu ver, tá? Mas também gera bastante crítica. E ele esses dias fez um post muito interessante sobre renda, tá? E eu vim trazer um pouco desse raciocínio para vocês, para a gente poder analisar juntos e pensar juntos, tá bom? Ele colocou assim: realidade nua e crua, de 0 a 2 mil reais, sobrevivência. De 2 mil a 5 mil reais é um pobre começando a viver, a respirar. Ou seja, de 2 a 5 mil reais ele coloca um pouquinho do nariz para fora, bem pouquinho do nariz para fora. De 5 a 10 mil, pobre premium, já tem lazer e vida social. E de 10 a 15 mil, começando a ter o básico na vida, isso sem filhos. Pessoal, vamos lá. Vamos analisar um pouco essa publicação. Pessoal, quando ele coloca de 0 a 2 mil sobrevivência, ele tá errado? Se a gente for colocar na ponta do lápis hoje, tá? Coloca aqui para mim: moradia, transporte, alimentação, autoinvestimento, que a pessoa tem que ser, se ela ganha 2 mil reais, ela tem que se autoinvestir, ela precisa aprender, tá? Precisa aprender alguma coisa nova, precisa estudar. Pessoal, quando eu falo estudar, não é geografia e às vezes é. Às vezes é. Se o seu foco é um concurso, alguma coisa do gênero, às vezes é aquela geografia, aquele método de ensino que todo mundo já sabe como é que é. Mas estudar alguma coisa que você goste, alguma direção para você, tá? Independente, todas as direções são válidas e tem que fazer sentido para você, tá? Então, de 0 a 2 mil reais, sobrevivência. Ele está sobrevivendo, tá? Principalmente se ele mora sozinho. Se você tem 17 anos, ganha 2 mil reais e mora com a sua mãe, é lógico que você acha que não é sobreviver, é viver. Porque você compra seu tênisinho e dá o seu rolezinho e acha que tá tudo certo. Mas não, cara. A pessoa que morar sozinha e ela ganhar 2 mil reais por mês, cara. Ah, mas eu consigo viver. Eu conseguir viver é sobreviver. Conseguir viver é sobreviver, tá? De 2 a 5 mil. Pobre começando a viver e a respirar. Pessoal, as pessoas têm que ingerir de forma melhor essa palavra pobre. Tá? O pobre não é tentando desmerecer a pessoa. Tá? Pobre é só o inverso de abonado, de rico. Tá? Pouco recurso. Uma pessoa de pouco recurso é uma pessoa pobre. Tá? Não querendo demasiar a imagem da pessoa. Tá? Então, de 2 a 5 mil, pobre começando a viver, a respirar. Vamos lá. Se a gente analisar hoje, morando sozinho, tá? 5 mil reais por mês. Bacana? Bacana. Começando a respirar. Por que começando a respirar? Se a gente for colocar um apartamento, vamos supor que você mora em apartamento. Tá? Se a gente for colocar um apartamento mal localizado, principalmente na minha região, que eu sou aqui de São José do Rio Preto, um apartamento mal localizado, então a gente está falando de uns 700 reais por mês. Tá bom? Ah, mas eu tenho casa própria. Vai ser mais ou menos uns 700 reais, se for um apartamento pequeno, um MRV ou algo do gênero, vai ser mais ou menos uns 700 reais por mês. Mas o meu apartamento é quitado. Tá, então você é um caso à parte. Você não tem que estar sendo estudado aqui, porque não é a realidade da maioria. Porque se você tem 18 anos, 19 anos e já tem um apartamento quitado, alguma coisa aconteceu aí que não é da maioria, tá? Seja ele herdar, seja empreendimento seu que deu certo, você não é a maioria. Estou aqui tentando
falar sobre a maioria, tá? Então, você tem 5 mil reais. Então, se é 700 reais, vamos supor aqui, coloca aqui para mim, 700 reais o aluguel, 250 o condomínio, 50 de água, 200 de luz. Isso aqui dá o custo de moradia, tá? Deixa eu colocar aqui, 700, 250, 50, 200. Vou colocar aqui 90 reais de internet de casa, tá? Então, aqui a gente tá em 950, 1.290 reais para morar. Beleza? Depois a gente vai para outros gastos como transporte, alimentação, que não está barato. As pessoas que acham que não gastam, o que eu vou dizer para você agora, é porque elas não colocam na ponta do lápis, tá? Ou porque ela é muito pequenininha. Tem um caso disso. Tem uma menina que eu conheço que ela é muito menor do que eu, que não é difícil. Eu sou bem alto, ela é bem pequenininha, então ela compra uma marmita por dia que dá para ela almoçar e jantar. Então, pô, são casos à parte, né? A gente tá falando da maioria aqui. Cara, a maioria das pessoas gasta 650 reais por mês de alimentação. Que dá mais ou menos 20 reais por dia, se eu tô falando em comprar mercado, tá? Se você for comer fora, são outras proporções. 650 reais por pessoa, tá? Então, a gente colocando aí mais ou menos, tá? Moradia, alimentação, transporte, já vai dar uns 2.000 e pouco, uns 2.400 reais. A pessoa ganhar 5 mil, ela tem que pensar muito bem no que ela vai fazer para ela acabar não se prejudicando. Tá? Isso que eu não estou colocando na ponta do lápis, o plano de saúde, que é ideal você ter, um seguro em vida, um seguro de vida, tá? Investimento, alto investimento, fora investimento financeiro, enfim. Então, ele colocou aqui, de 2 a 5 mil, pobre começando a viver, a respirar, beleza? De 5 a 10 mil, pobre prêmio, já tem lazer e vida social. Pessoal, vocês saem aí pra rua, vocês sabem quanto que tá o custo, né? Um cinema hoje, eu acredito que esteja para duas pessoas, esteja por volta de uns... Faz tempo que eu não vou no cinema. Vou hoje, inclusive. Então, 100 reais para duas pessoas? Não sei, eu vou lá ver. O que ele quis dizer aqui? Já tem lazer e vida social. Você já começa a realmente ter um pouco mais de liberdade financeira de poder fazer algumas coisas. Mas tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, se você ganha 10 mil reais por mês e você acha que já está numa elite, corre, compra, principalmente aqui em São José do Rio Preto, compra uma casa boa aí, uma casa de 3 quartos num condomínio fechado, meu amigo, a gente está falando de 2.800 reais por mês de mensalidade, mínimo, tá? 2,5 pau, 2,800. E não é por 5 anos, tá? São por 30, 40. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você faz aí nessa linha de 5, 10 mil. E depois de 10 a 15 mil, começando a ter o básico na vida, isso sem filhos. O que é o básico na vida? O que ele quis dizer? Pelo amor de Deus, 10 mil, 15 mil para ter o básico, isso é completamente fora da realidade. Pessoal, a gente tem que se atentar ao que o que ele quis dizer como básico. Ele não quis dizer esgoto, polenta e sei lá o que. Não é esse o básico, respirar, usar qualquer short, não. Ele quis dizer assim, o básico, o que ele quer dizer? Mora bem, mora num lugar que gosta bem, seja ele alugado, ou financiado, ou comprado, não interessa. Mora bem, mora onde ele quer morar. Isso é morar bem, tá? Onde ele quer morar, não onde ele consegue morar. É morar onde ele quer morar, tá? Isso é morar bem. Faz a compra no mercado de acordo com o que quer e não quanto custa. Tá, então vamos lá, mora bem, compra o que quer de comida, tá? Geralmente a pessoa dá tão engordadinha quando chega nesse ponto, por quê? Porque começa a ingerir coisas em excesso, tá? Então é muito importante tomar cuidado. Come bem, come o que quer, geralmente já consegue ter um carro legal, um carro que gosta. Tá? Se quiser ter um carro, o ideal é que você more estrategicamente para não ter, mas isso é uma conversa para outro vídeo. Se você mora sozinho, enfim, não tem filhos, tá? Porque o carro ele tem uma função, não é essa a função. Mas vamos deixar para outro vídeo. Consegue ter um carro legal, consegue bancar o custo, tá? Não estou falando só de comprar, o custo de se ter esse carro.
consegue ter um plano de saúde, consegue ter um seguro de vida, consegue ter um seguro em vida, consegue ter uma aplicação financeira diversificada, fixa, como reserva de emergência, criptomoeda para poder dar uma arriscar, né? O lucro está no risco. Ou empreender, abrir alguma empresa, enfim, de 10 a 15 mil reais. É irreal essa publicação? Não, se a gente colocar para analisar. Na maioria, sim. A maioria das pessoas sonham com um salário de 15 mil reais e acham que vai estar rico. E, na realidade, não é necessariamente isso. Então, o que ele quis dizer aqui? A classe baixa está de 0 a R$ 2.500, tá? Ó, classe E, tá? Isso é atualizado 2024, joguei aqui. Classe E, até um salário mínimo, tá, pessoal? Realmente, quem hoje tem o provento de um salário mínimo, sozinho, pode ser que ele consiga realmente sobreviver, tá? Mas em duas pessoas, um salário mínimo para duas já completamente inviável. Tá? Classe D, de 1 a 3 salários mínimos. Tá? Então, se a gente está falando de 1.420, 3 salários mínimos, a gente vai estar falando de R$ 4.260. Tá? R$ 4.260 é a classe D. Classe C, de 3 a 5 salários mínimos. Tá bom? Classe B, de 5 a 15 salários mínimos, que eu acho que já começa a entrar naquele de 10 a 15 mil que ele falou, tá? Que é a classe B. E a classe A, acima de 15 salários mínimos. Pessoal, 15 salários mínimos, R$ 21.300. Realmente. R$ 21.300. Tá. Pessoal, o que é legal aqui? O que as pessoas, hoje em dia, antigamente, na verdade, era muito difícil a mulher trabalhar. O provedor era o homem, tá? Que eu acredito que, assim, seja essencial isso até hoje. A realidade é que os homens hoje não conseguem prover da forma que os homens antigamente proviam a casa, tá bom? Porque o valor de tudo mudou e tá cada vez mais caro viver nesse país. Não só nesse país, mas como qualquer outro, e a geração de renda está cada vez mais difícil, tá? Se a pessoa principalmente não se atualizar, tá? Então, se a gente for trazer isso para uma renda familiar, tá? Ou seja, você e a sua mulher, o seu marido, enfim, conseguir levar em consideração essas informações para uma renda familiar também ajuda, tá? Se vocês são dois e estão ganhando um salário mínimo, os dois juntos, tá? Tem alguma coisa errada, pensa. Quem pensa 30 minutos por dia, avança, tá? Para e pensa um pouquinho na sua vida, o que você está fazendo, o que dá para melhorar. Eu sei que existem casos que são, assim, irreais, mas, pô, eu tô falando para a maioria das pessoas, tá? Eu sei que tem gente que passa por necessidade, por exemplo, falar de 3 salários mínimos para ele seria um sonho. Entendo e garanto que se ele também pensar 30 minutos por dia, é que existem N variáveis, tá? Ele consegue chegar lá, tá bom? Então, até um salário mínimo, que é 1.420, eu acho que tá isso, 1.420, tá? É o salário para duas pessoas. Tem que correr atrás. Então, você é considerado uma família classe E, tá? Aí, se a gente for para 3 salários mínimos classe D, 5 salários mínimos classe C, de 5 a 15, então eu vou colocar 10, tá? No meio do caminho. 10, classe B, e classe A acima de 15 salários, tá? Se você levar isso como renda familiar, eu acredito também que, se for compatível a visão dos dois, tá, na relação, eu acredito também que dê muito certo. E o problema não é chegar, o problema é se manter. Então tem que ter muita visão para poder se manter nessas categorias, por assim dizer. Pessoal, mas tem N variáveis, eu só abri esse vídeo aqui para a gente raciocinar um pouco mais, porque eu conheço muita gente que ganha R$ 2.500, R$ 3.000 e acha que é a classe média. Acha que é classe B, quase A, e na realidade não está nem perto disso, tá? Não está nem
perto disso, está muito longe. Mas isso só o tempo vai poder te mostrar, né? Quando você é muito novo, você não consegue enxergar isso, mas com o tempo você vai começar a enxergar. Pessoal, é isso. Vim aqui hoje falar um pouco mais sobre isso, sobre as classes sociais, a publicação do Antônio, que eu acho bem legal o conteúdo dele, bem emblemático, assim, e bem direto ao ponto, nua e crua, como ele realmente gosta de dizer. E estou convidando vocês a raciocinar, pensar um pouco mais sobre a nossa vida e fazer o nosso corre financeiro de forma individual que faça sentido para você, independente dos ganhos. O que importa é se você está feliz com o que você faz e que você esteja elevando no mais alto nível o que você se propôs a fazer. Beleza? Até a próxima!